Tchau. E agora eu passo a fala para o Leonardo. Boa noite a todos e todas. Alguém me confirma que o áudio tá bom? Tá sim. Tá bom. Queria agradecer a presença de todos e todas que estão aqui. Nós temos 48 pessoas na live, um público bem bacana. Também queria saudar o diretório pela iniciativa e pelo convite que estenderam ao Núcleo de Direito Informacional, um diretório do qual eu já fiz parte. Então, muito me honra esse convite, porque desde a sua fundação, o diretório ele é intransigente, né, no compromisso tanto com os direitos fundamentais, quanto com a fundamentalidade do próprio direito, e consagra aquilo que, para mim, é um dos princípios democráticos mais importantes da academia, que é a autogestão discente, a autonomia discente. Então, eu vou começar a apresentar aqui os slides, que eu também preparei. Peço que assim que aparecer alguém me confirme que eles estão aparecendo ok. Tudo ok, Leonardo. Muito obrigado. Então, na mesma linha do Gabriel, o tema que eu vou versar é a regulação da desinformação na sociedade em rede, complexidade e pragmaticidade. Então, minha proposta aqui é trazer uma perspectiva holística e interdisciplinar sobre o fenômeno da desinformação. Por interdisciplinar, eu quero dizer que meu objetivo aqui é interligar as áreas da comunicação social, do direito, da ciência da informação, da ciência política, da sociologia e da filosofia, para a gente ter um panorama bastante aberto sobre como se dá e o que é a desinformação nessa sociedade que convencionamos chamar em rede. Então, eu dividi em 4 partes essa minha exposição, cada uma correspondente a um objetivo, que seria apresentar a desinformação como consequência do hiperjornalismo, introduzir a noção da verdade factual como uma linha de fuga, ou seja, como uma proposta alternativa a essa hiperrealidade política que a desinformação criou, apresentar também a policontextualidade como uma base teórica da regulação e dos processos decisórios sobre a desinformação, partindo aqui então de um pensamento sistêmico complexo, e por último, ir para aquela parte que eu chamei de pragmaticidade, que é justamente pensar quais ideias, mecanismos e atitudes nós mesmos podemos desenvolver para combater e nos prevenirmos da desinformação. Para isso, então, durante a minha fala, eu vou enunciar 3 princípios do pensamento complexo, que pode ser encontrado na obra Introdução ao Pensamento Complexo, do Edgar Morin, e seriam esses 3 princípios: o princípio da recursividade, o princípio hologramático e o princípio da auto-eco-organização, que eu explicarei oportunamente conforme avançar na fala. Primeira questão, então, que nós vamos abordar é o que seria a sociedade em rede, e antes disso mesmo, como categoria conceitual preliminar, o que são as redes. Para isso, então, eu utilizo como leitura base o livro O Poder da Comunicação, um dos livros mais recentes do espanhol Manuel Castells, embora pudesse aqui também utilizar, fica como sugestão a trilogia Fim de Milênio. E já partindo para a conceituação das redes, ele vai abordar nessa obra que as redes são conjuntos de nós interconectados. Esses nós podem ser várias coisas, podem ser as instituições, podem ser os próprios indivíduos, uma rede, inclusive, pode ser um nó de uma rede maior, e a relevância de cada nó em relação à rede que integra depende da função que exerce dentro da rede e do significado que esse nó tem para a rede dentro do seu programa, e como esse nó vai interagir com outros nós. Essas redes, elas já existiam desde as sociedades mais antigas, né, desde a pré-história, se a gente pode assim afirmar, mas elas só conseguem existir tal qual se colocam hoje, porque elas são ativadas justamente pelas tecnologias de informação e comunicação, que só foram possíveis a partir da revolução microeletrônica. Então,
justamente a partir dessa revolução, do surgimento das tecnologias de informação e comunicação, da Revolução Industrial 4.0, que se criou uma sociedade global em rede. Essa sociedade global em rede, ela é uma estrutura sociotécnica, ou seja, é um modo da sociedade se arranjar, se organizar a partir de uma comunicação que é codificada pela cultura e que está altamente dependente de ativação pelas tecnologias de informação e comunicação. E aqui, a mais consagrada, que nós mesmos estamos utilizando agora, é a internet, né? Essa rede formada por várias outras redes, por isso, Internetwork. Para exemplificar as características das redes que eu elenquei ali, eu acho bastante oportuno a gente pensar justamente, né, linkando com o nosso tema, nas redes de distribuição de notícias falsas, trazendo aqui também a perspectiva do Gabriel, de que a última etapa, né, da produção e circulação da fake news é a distribuição, justamente nesse contexto de polarização ideológica no cenário da política partidária, que ainda é muitas vezes tomada como a principal forma de agir político na nossa sociedade. Então, o primeiro conceito que nós temos que entender são os sistemas operacionais ou programas. A partir desses programas, cada rede estipula suas metas, os seus protocolos de comunicação, ou seja, os seus códigos, como um nó vai se comunicar com outro nó linguisticamente, e também critérios para feedback nas redes, ou seja, como avaliar o desempenho dessa rede, já que ela possui uma meta. Se a gente inverter isso nas redes de distribuição de notícias falsas, nós percebemos, portanto, que ela tem como meta justamente produzir e circular notícias falsas, que o seu protocolo de comunicação está baseado justamente na falsidade do dizer e que o critério para avaliação do desempenho da performance da rede é justamente conseguir ou não ludibriar aqueles que estão consumindo a informação. Outra questão muito importante é a questão da interoperabilidade. Como duas redes diferentes que geralmente não se conversam vão conseguir traduzir uma conversa entre elas. A minha proposta, a minha aposta, melhor dizendo, é justamente que hoje duas redes políticas com ideologias diferentes, elas não têm interoperabilidade. Ou seja, elas justamente não conseguem traduzir os códigos, as linguagens que cada uma fala. E isso nos coloca, então, justamente em bolhas, em clusters, coloca uma linha abissal, se assim se pode dizer, entre diferentes ideologias. Outras características importantes das redes são a flexibilidade, que é a capacidade dessa rede se auto-reconfigurar conforme muda o ambiente. Então, se nós tínhamos uma política mais de centro, e nós tínhamos uma rede de distribuição de notícias falsas de direita, e vamos supor que avance, então, um governo de esquerda, essa rede ela vai se auto-reconfigurar para ter muito mais violência na sua distribuição das notícias falsas, justamente porque ela consegue filtrar aquilo que o ambiente político está vivenciando. Também, ela mantém as suas metas na medida em que muda os seus componentes. Então, se a gente for pensar justamente nos indivíduos que gerem essas redes, por mais que eles mudem, essa rede vai continuar produzindo e circulando notícias falsas, porque essa é a meta inscrita no seu código, no seu sistema operacional. Essas redes, elas se expandem e contraem justamente porque elas estão em interação com o seu ambiente. Então, a rede, ela pode ser comprimida, pode ficar uma rede muito pequena, mas ela também pode atingir proporções até globais. E, por último, as redes, elas são policêntricas. Por isso que, se nós atacarmos um nó apenas dessa rede, ela vai ainda se manter existente. Então, pensem, existe uma rede de distribuição de notícias falsas e, porventura, conseguimos, então, lá, com várias denúncias, derrubar uma página que era proeminente na divulgação dessas fake news. Mas, justamente por ela ter vários centros coexistindo, ela consegue ainda se manter distribuindo as notícias falsas. Antes de entrar em outro aspecto fundamental da sociedade em rede,
que é a comunicação de massa autocomandada, eu acho muito importante nós conceituarmos o que é mensagem/informação. Aqui, por uma questão didática, eu tomo as duas como sinônimos. O Manuel Castells, nesse mesmo livro, ele vai falar que a mensagem ou a informação são significantes carregando significados. O significante é aquele que refere o sentido e o significado é aquele que tem o sentido referido. Uma perspectiva aqui semiótica para fazer essa aproximação com a comunicação social. O que acontece hoje, justamente, é que os receptores, aqueles que estão recebendo a mensagem, eles desencaixam o significado do significante. E eles produzem, para cada mensagem, novos significados, justamente em decorrência do processo interpretativo. E aí, outras perspectivas muito interessantes também são as perspectivas sobre informação do Rafael Capurro, que é um pensador argentino que leciona na Alemanha. Ele desenvolve um projeto teórico muitíssimo interessante, que é uma hermenêutica da informação, uma hermenêutica digital, e também a perspectiva do Dominique Volton, que eu vou tratar mais adiante. O Rafael Capurro, ele fala numa obra, um texto que vocês encontram facilmente na internet, chamado O Conceito de Informação, que a informação ela é um signo. Justamente como eu falei antes, ela tem um significante e um significado, um referente e algo que é referenciado em termos de sentido. E que o que une as pessoas não é a informação compartilhada, mas sim a interpretação que as pessoas compartilham sobre uma determinada informação que é mediada pelos nossos símbolos, pela linguagem. E é por isso, então, que ele fala que, mais do que neurologicamente, as informações chegam e são processadas e interpretadas por nós a partir da historicidade, justamente na perspectiva hermenêutica que ele coloca. Então, Capurro ele vai ser um grande crítico da matematização da informação. Para ele, a informação ela não pode ser um bit, ela não pode ser um dado, ela não pode ser coisificada, objetificada. Ela precisa, contra esse conceito purista e aético da informação, ela necessita ser uma interpretação compartilhada. E já que eu falei de hermenêutica, eu acho muito interessante trazer aqui a noção do Heidegger, né, em Ser e Tempo, que é quem embasa a obra do Rafael Capurro, de que nós só compreendemos porque nós pré-compreendemos. Ou seja, nós temos uma visão prévia do mundo, nós compreendemos antecipadamente um todo a partir das partes que se mostram para a gente. Nós também temos nós tínhamos, né, ali que eu falei, uma posição prévia, nós temos uma visão prévia, que nós sempre enxergamos as coisas de um ponto de vista específico, de um determinado horizonte de sentido, e nós vamos, então, fundindo horizontes, e além da posição e da visão prévia, nós temos uma concepção prévia. Nós entendemos as informações justamente a partir dos conceitos que dispomos, e não a partir daqueles conceitos que nós não conhecemos. Feita essa introdução sobre o que é a informação, desde uma perspectiva hermenêutica da ciência da informação, eu posso, então, explicitar aqui o que é a comunicação de massa autocomandada para o Manuel Castells. A comunicação de massa autocomandada, ela é diferente justamente dos mass media, da mídia tradicional, composta pelo rádio, pela televisão, pelas tecnologias analógicas, que justamente era uma instituição, por exemplo, uma emissora, que emitia mensagens para muitas pessoas. A comunicação de massa autocomandada, ao contrário, ela é uma comunicação de muitos para muitos. E, nesse contexto, não existe mais alguém que é só emissor ou só receptor das mensagens. Há uma mescla, uma fusão, se tornam confundíveis terminantemente os emissores e receptores das mensagens. Também, nesse cenário, nós temos uma comunicação em tempo real. A partir do momento que a mensagem é emitida, ela também já é recebida, não há mais esse lapso, esse intervalo temporal entre emissão e recepção. Nós também temos múltiplos canais e modos de comunicação, diversos aparelhos, como o Gabriel relatou antes, de celulares, smartphones a computadores ultra avançados, diversas
plataformas, como são as mídias sociais, as redes sociais, Facebook, Twitter, WhatsApp, entre as principais. Temos também diferentes veículos que a gente pode considerar aqui, justamente esses provedores de aplicação, provedores de informações, as páginas. E essa mensagem também, ela circula em diferentes formatos, justamente hoje com uma primazia da imagem, do visual em relação ao textual, como o Gabriel muito bem referiu. Nós temos também diferentes técnicas de transmissão. A gente pode citar aqui o narrowcasting, que é justamente uma transmissão de vídeo e áudio para um nicho específico com uma customização do conteúdo, justamente para atrair aqueles que têm uma identificação, e o broadcasting, que é uma transmissão para o público geral. E aqui, um exemplo muito palpável são as lives dos políticos hoje em dia, especialmente da pessoa que, infelizmente, ocupa hoje o cargo e a cadeira de presidente da República. E nessas lives, ela corriqueiramente propaga informações fraudulentas, notícias fraudulentas, como foi o caso, né, da hidroxicloroquina, que eu acho que é um dos casos hoje mais sobressalentes. Nessa comunicação de massa autocomandada também, as mensagens elas são autogeradas, ou seja, as pessoas geram suas próprias mensagens, elas não precisam realizar algo para que depois um terceiro gere a mensagem sobre aquele fato. A cultura hoje não existe hoje um compartilhamento da cultura, nós vivemos um individualismo em rede, diz o Castells, mas nós temos sim uma cultura do compartilhamento. Acho que o botão share é uma representação visual muito significante disso no Facebook. E o Castells fala uma coisa que eu hoje em dia não concordo, que ele fala que a recuperação das mensagens, ou seja, o ato do receptor ir atrás das mensagens que lhe interessam é autoselecionado. O receptor ele vai selecionar e filtrar as mensagens que interessam a ele. Mas hoje, com os algoritmos, isso já é uma realidade bastante diferente. Então, nesse cenário, nós vamos ter uma audiência criativa, receptores que estão constituindo seus próprios significados, o que o Castells vai chamar de produção interativa de significado. Nós estamos sempre negociando sentidos na condição de receptores e emissores, muitas vezes ao mesmo tempo. E a comunicação, então, cuja base é a existência de informações, ela vai ter como alicerce justamente a alteridade. E assim, com essa alteridade, nós conseguimos construir identidades culturais coletivas, convergindo ou divergindo pontos de vista. Porque o Dominique Volton fala que existem tantos pontos de vista quanto existem formas de ser no mundo. Por último, nesse aspecto da sociedade em rede, nós podemos citar que as redes elas têm um espaço de fluxos, e nesse sentido, então, as informações elas vazam, elas fluem de uma rede para outra, e também a desinformação aqui, ela é transmediática. O que isso quer dizer? Que uma informação que nasce numa mídia, por exemplo, no Twitter, ela pode migrar para um outro formato e para uma outra mídia. Ela nasce num tweet de 140 caracteres, mas depois aquela notícia fraudulenta, ela vai tomar a forma de imagem e vai ser compartilhada no Facebook. E então, essa imagem vai ser baixada, vai ser feito um download dela e ela vai circular nos grupos do WhatsApp. Por isso que a desinformação hoje é transmediática. Nós temos também o tempo das redes, que é um tempo intemporal, ou seja, veja um paradoxo. E esse tempo intemporal, ele se dá a partir de uma randomização, uma aleatorização do tempo. As TICs, as tecnologias da informação e comunicação, elas inauguram algo muito curioso, paradoxal também, que é a existência da perenidade e da efemeridade. Ou seja, aquilo que nós publicamos na internet fica registrado para sempre, graças à computação em nuvem, às fazendas de servidores, né, aos centros de database. Mas, por mais que ela fique para sempre lá registrada, quando ela é posta em circulação, ela atinge imediatamente os seus receptores. Esse é, portanto, o contexto sociotécnico
que vai levar à difusão das desinformações. E aí, esse contexto sociotécnico leva a essa caracterização que eu faço nesse slide da desinformação como consequência do hiperjornalismo. Um modo muito frequente de conceituar as fake news é visualizar ela como uma perda de credibilidade dos jornalistas. E aí, num artigo, dois autores, Spinelli e Santos, trazem dados que corroboram isso. Hoje, 44% da população não confia nas organizações midiáticas. Há, portanto, um descrédito bastante significativo em relação às mídias tradicionais, principalmente profissionais. 64% acreditam que os jornalistas sofrem pressões políticas e 65% que sofrem pressões econômicas. Isso, portanto, desvirtuaria o conteúdo da notícia que eles estão propagando. Mas eu acho que essa concepção sobre fake news e essa causalidade das fake news é insuficiente para nós compreendermos o fenômeno hoje. E é por isso que eu me filio a essa perspectiva do Rocho e da Mello, que é o hiperjornalismo. Antes de entrar na questão do hiperjornalismo, eu preciso comentar o conceito de campo para um sociólogo francês que se chama Pierre Bourdieu. Campo, para esse sociólogo, seria um microcosmo social, ou seja, uma miniatura do mundo na sua escala original, mas que possui, com relação a esse mundo, uma autonomia relativa, justamente porque possui suas próprias convenções linguísticas. Um campo possível de existir, portanto, é o campo da comunicação social. Nesse campo, existem muitas lutas, muitas tensões entre os agentes que os compõem, no caso aqui, os comunicadores sociais. E essas lutas se dão na disputa por capitais simbólicos, capitais informativos. E quanto mais capital um comunicador social tem, quer dizer que mais autoridade dentro do campo e legitimidade dentro do campo ele tem. Isso vai criando, portanto, uma hierarquia dentro desse campo, que é composto pelos comunicadores sociais. É nesse sentido, então, que Rocho e Mello vão introduzir a perspectiva do hiperjornalismo. Eles falam que hoje surgiram muitos novos atores comunicacionais, que estão todos eles disputando esse capital informacional. Portanto, esse campo da comunicação social ganha mais autonomia, ele aumenta a sua autonomia, justamente porque se produz mais capital dentro dele, mas, ao mesmo tempo que isso acontece, há uma fragilização dessa autoridade jornalística, porque qualquer um, hoje, se sente autorizado a produzir uma notícia. Porta-voz dos eventos reais. Essa autoridade jornalística reside propriamente no uso das linguagens e técnicas que compõem a construção de uma notícia. Então, esses novos atores comunicacionais se apropriam dos códigos que formam o campo da comunicação social e eles emulam notícias. Eles criam notícias que, na verdade, são meras simulações. Elas podem ter o formato textual, elas podem ter a linguagem de uma notícia, mas elas não têm o aspecto essencial de uma notícia, que é a correspondência com os fatos. Então, essa é uma situação bastante curiosa, porque, vejam, foi a democratização da capacidade de produzir informações nesse contexto da sociedade em rede, da comunicação de massa autocomandada, que nos levou ao cenário de desinformação e que está hoje minando, implodindo a democracia. Nós temos, portanto, de um lado, a hiperinformação e do lado oposto, o anverso, a desinformação. São duas faces da mesma moeda. E é justamente por isso que eu, aqui é uma opinião minha, prefiro me filiar a uma sociedade da ignorância do que uma sociedade do conhecimento. O Boaventura de Souza Santos fala num livro bem interessante, que é O Fim do Império Cognitivo, que a ignorância é sempre a possibilidade de nós aprendermos o novo, de sermos solidários, de compartilhar saberes. Mas o conhecimento não, ele se pretende quase sempre hegemônico,
ele é excludente, você pretende completo, total. Então, acho que um dos caminhos para nós sairmos da desinformação hoje é mais uma sociedade da ignorância, onde tenhamos coisas que não conhecemos, do que uma sociedade do conhecimento, em que a gente pretende conhecer tudo. Passo agora para um outro tópico, que é a relação entre a desinformação e a democracia. E a necessidade de uma verdade factual, uma verdade que corresponda aos fatos, para que possa germinar a democracia. Então, como eu coloquei ali no slide, começo com uma citação da Hannah Arendt, num texto que ela escreveu que se chama Entre Passado e Futuro. Não vou aqui arriscar o francês, mas traduzindo significa: nossa herança nos foi deixada sem testamento. Isso quer dizer que hoje nós temos que ter um pensamento de emergência. Nós precisamos hoje e agora aprender essa distopia do futuro que se avizinha e quais são nossas linhas de fuga, quais as nossas possibilidades de evitar o futuro distópico. E um dos caminhos mais factíveis para isso é justamente a verdade factual, que é trabalhada num livro do Eugênio Butt, que é um jornalista muito renomado, que se chama Existe Democracia Sem Verdade Factual? Então, a política, né, nessa perspectiva do Butt e da Hannah Arendt, ela é extremamente dependente da verdade factual. Essa verdade factual, ela é a verdade mais simples, a verdade mais direta, a que se entende na linguagem comum, sobre a correspondência com os fatos, sobre aquilo que nos é imutável, inescapável, incontornável. E a política, ela não pode buscar ela mesma essa verdade factual. Essa busca precisa se dar fora do domínio da política, justamente para que não ocorram manipulações. E aí que entra o papel proeminente hoje da comunicação social. Comunicação social ela precisa ter uma independência radical. Ela não pode ceder às pressões políticas e às pressões econômicas, justamente para noticiar a verdade nua e crua, a verdade tal qual corresponde com os fatos, com a realidade. Se nós não tivermos uma verdade factual, tampouco nós vamos poder exercer a nossa liberdade de opinião, fazer os nossos juízos de valor. Porque nós vamos estar fazendo juízos de valor sobre o quê, se não fatos? E aí, o Eugênio Butt, ele vai trazer dois mecanismos, duas formas de construção dessa desinformação, que seriam os apagões do real e os suicídios de consciência. Os apagões do real, para o Butt, é uma forma de interditar, bloquear o acesso aos fatos. Então, esses fatos eles vão ser apresentados, vão aparecer apenas como representações, como dados, e não como informações. Então, nós temos aqui fatos sem realidade. Já o suicídio de consciência, para o Butt, nas palavras dele, é uma renúncia à liberdade de conhecer autonomamente a realidade. Ou seja, nós estamos sempre assujeitados por juízos de valor absoluto, por ideologias dominantes que eliminam a nossa possibilidade de fazer os nossos juízos de valores. E nessa perspectiva, então, eu achei muito interessante trazer uma passagem do Luiz Alberto Vará, que esse ano nós completamos 10 anos sem ele, foi um dos maiores juristas que nós já tivemos na América Latina, da obra O Direito e Sua Linguagem, onde ele fala sobre os desacordos significativos de fatos e valores. Para o Vará, a linguagem, os discursos, eles são majoritariamente descritivos, mas essa descrição ela é sempre acompanhada de cargas emotivas. E essas emoções elas dão um plus, um a mais significativo para esse discurso, justamente para aproximar o emissor do receptor. Que o receptor ele só quer confirmar a sua realidade, o receptor ele só quer acessar as informações que condizem com a sua própria ideologia.
Ou seja, muitas vezes os valores eles são tomados como fatos e não como valores. E é por isso que as notícias falsas, nessa perspectiva linguística, elas vão ser redescrições da realidade com o objetivo de persuadirem os interlocutores, os receptores. E a minha tese aqui, a partir do Varay e do Eugênio Butti, é justamente que numa democracia nós podemos discordar sobre os valores que os fatos representam, que o fato significa para cada um de nós, ou seja, os desacordos significativos de valores. Mas nós não podemos discordar sobre a ocorrência ou não de fatos. Nós precisamos da verdade factual. Sem a verdade factual, nós vamos acabar adentrando num cenário de hiperrealidade política. O conceito de hiperrealidade, que é trabalhado por um filósofo chamado Jean Baudrillard. E aqui eu trago um exemplo para que todos entendam melhor o que seria a hiperrealidade, que ele trata no livro Simulação e Simulacro. Ele traz como exemplo a Disneyland. Ele diz que lá, no parque da Disney, há uma representação do que seria os Estados Unidos da América, o American Way of Life. Então, todos aqueles que estão dentro do muro da Disneyland, eles estão, de certa forma, experimentando o que se tenta traduzir por Estados Unidos. Justamente, uma multidão envolta em magia. É isso que seria os Estados Unidos. E quando nós vamos para o lado de fora, automaticamente no estacionamento, nós já nos deparamos com um lugar inóspito. Ele chama, inclusive, o estacionamento da Disneyland do verdadeiro campo de concentração. E a própria cidade onde está localizada a Disneyland, Orlando, apesar de todos os seus hotéis, ela tem as suas zonas pobres, suas zonas marginalizadas. Então, os Estados Unidos, na verdade, diferente da Disneyland, os Estados Unidos não é isso, não é um mundo mágico. Ele é, sim, um lugar onde nós temos xenofobia e racismo institucionalizados, nós temos a gentrificação e a guetização das cidades, nós temos encarceramento em massa. Esse é os Estados Unidos. Então, esse exemplo aqui nos permite mostrar o que é o hiperreal. É uma representação do real que tenta ser melhor que a própria realidade. É uma realidade que ela não está organizada pelo imaginário das pessoas. É uma realidade que não encontra referência, correspondência no real. E é por isso que hoje nós vivemos numa hiperrealidade política a partir da desinformação. Nós não temos uma verdade factual, nós não temos notícias que trazem a realidade, e sim uma completa fraude da nossa política. Contribuindo para essa fraude da política, nós vamos ter, então, essas denominações que eu elenco nos slides, que seriam a fake democracy, bubble democracy e algorithmic democracy. A democracia falsa, a democracia das bolhas, a democracia algorítmica. Hoje, a maioria das plataformas em que nós navegamos possuem filtros algorítmicos que criam bolhas, clusters, que fazem com que as pessoas consumam informações que lhe convêm apenas, né? E aqui é interessante pensar na teoria da dissonância cognitiva, que é a ideia de que as pessoas não podem ter crenças contraditórias. Elas precisam acreditar apenas de uma coisa só. A realidade não pode contradizer o credo das pessoas. E isso vai criar, então, um cenário de incomunicação generalizada. Ou seja, as pessoas não se comunicam mais. E esses algoritmos, justamente, eles tomam como insumo, como matéria-prima, tudo aquilo que nós publicamos nas nossas redes, nas plataformas. Então, eles fazem um profiling, né, um perfil das nossas predileções, das nossas preferências, dos nossos dados sensíveis, a partir do Big Data, e criam essas bolhas em que pessoas diferentes, que pensam diferente, não se comunicam mais. O Cassius, inclusive, afirma, no Poder da Comunicação, que dentro das redes, a distância entre dois nós é zero. Os nós estão praticamente sobrepostos. Mas que entre um nó dentro da rede e outro nó fora da rede, essa distância é infinita. Ou seja, está esvaziado o processo comunicativo. É por isso, então, que nós cada vez mais estamos substituindo o que era uma razão comunicativa, trazendo aqui o Jürgen Habermas, pelo que Eric Satie chama de uma razão numérica.
Eu não sou um adepto da teoria da esfera pública, né? Esse lugar, essa arena dos consensos e dissensos, justamente porque eu acho que está superada hoje pelo que uma outra autora, a Nancy Fraser, chama de contra-esferas públicas, ou seja, que não existe apenas uma esfera pública que muitas vezes marginaliza, mas sim várias esferas públicas, arenas discursivas paralelas, em que todos aqueles que são subalternos, que são as minorias, vão circular também esses contradiscursos, a partir das suas interpretações, das suas identidades dentro do mundo. O que acontece é justamente que os algoritmos, eles impossibilitam que existam outras formas alternativas de ser, ver e estar no mundo. E é por isso, então, que eu também acho muito importante nós visualizarmos a desinformação com os atravessamentos de gênero, raça e classe, ou seja, numa perspectiva interseccional. E eu uso atravessamentos e não recortes justamente porque essas questões estão presentes em tudo que nós debatemos. Então, qualquer possibilidade aqui de pensar numa justiça informacional, numa verdade factual, tem que levar em consideração gênero, raça e classe. Então, diante do que eu falei, como eu havia exposto no início, eu posso enunciar aqui o primeiro princípio do pensamento complexo do Morin, que é o princípio da recursividade, que vem substituir o princípio da causalidade, de que para cada causa tem um efeito. Nesse princípio da recursividade, ao contrário, tudo aquilo que é causa é também efeito, e o que é efeito é também causa. Então, nós temos que visualizar essa erosão da democracia como a causa que leva à desinformação, mas também entender que é a desinformação que causa a erosão da democracia. Causa é efeito e efeito é causa. Passar o próximo slide. Existe uma outra obra muito interessante para nós pensarmos também sobre essas questões da desinformação, que é da Baldi e Oliveira, chamada, né, que uma paráfrase ao livro do Milan Kundera, A Insustentável Leveza do Ser, e essa obra se chama A Insustentável Leveza da Web. Nessa obra, então, a gente pode perceber que existe um ecossistema midiático, mas que esse ecossistema midiático ele está sendo, pelos algoritmos, cada vez mais geneticamente modificado. Que nós estamos consumindo informações transgênicas, ou seja, informações que não são tal qual aparecem na realidade, que não tem essa correspondência com a verdade factual. E é por isso, com esses algoritmos, nessa democracia algorítmica, que nós estamos cada vez mais caminhando para uma monocultura da informação, que também está assentada numa monocultura da mente, usando aqui a expressão da Vandana Shiva, uma ecologista indiana. Então, para superar isso, nós precisamos de infodiversidade. Eu prefiro chamar por esse termo. Justamente porque nós necessitamos consumir não só aquilo que nos atrai, que nos convence, que confirma as nossas preferências, a nossa realidade, mas também aquilo que nos angustia. É a angústia, em termos psicanalíticos, que é um modo de existência do ser humano e que nos permite a cada dia nos reinventarmos. Então, sem esses consensos e dissensos nessas diversas esferas públicas, quando se tem a esfera pública minada pela desinformação, tem-se então também um ecossistema midiático sem equilíbrio ecológico, sem consensos e dissensos que levam a esse equilíbrio. Para estudar esse ecossistema midiático, essas duas autoras, Baldi e Oliveira, propõem, a partir do Michel Foucault, uma microfísica do poder informativo. Na obra Microfísica do Poder, o Foucault ele vai estabelecer, como está ali no slide diagramado, um tetragrama que tem poder, saber, discurso e tecnologia. O poder, para Foucault, ele é diferente das concepções clássicas que nós temos de poder, porque ele é mais capilar, ele está distribuído no corpo social, não está concentrado nas mãos do Leviatã, como o Estado, ou dos pequenos Leviatãs, como as empresas. Ele é sináptico, lembrem das sinapses das redes neurais,
e ele é eclético e desbloqueado pelas tecnologias. Essas tecnologias, por sua vez, elas são ativadas por todos os saberes que são produzidos discursivamente a partir de uma concepção hegemônica que está vigente na sociedade. Então, o que nós precisamos nessa microfísica do poder informativo é desvendar qual é o regime de verdade hoje da democracia algorítmica. E aqui peço licença para ler explicitamente, ipsis literis, qual é o sentido de regime de verdade para o Michel Foucault. Ele fala: regime de verdade são formas de produção de verdade a partir de relações de poder que os atualizam. Nestes jogos entre verdade e poder se produzem subjetividades. A produção de subjetividade refere-se às modalidades de relação que os sujeitos estabelecem consigo, com o outro e com o mundo que habita. Então, nessa incursão da microfísica do poder informativo, a resposta provisória que eu dou em relação a esse regime de verdade é que hoje nós temos uma verdade algorítmica e que ela vai produzir, nos termos dos franceses Pierre Dardot e Christian Laval, subjetividades contábeis. Nós, hoje, não passamos de sujeitos matriculares, sujeitos sem nome. Nós não temos mais nomes, nós temos matrículas, nós temos números. Explorada toda esse contexto, né, essa forma que a desinformação atinge as nossas sociedades democráticas, é possível, então, aqui conversar um pouquinho sobre como deve se dar a regulação da desinformação nessa sociedade em rede, a partir de uma teoria complexo-sistêmica e policontextual, que eu passo a explicar. Existem 3 formas principais de regulação de um fenômeno que ocorre na internet e através das tecnologias da informação e comunicação. A primeira é a autorregulação, ou seja, é uma ideia de cyberlibertarianismo, que existiria um autogoverno dos internautas e eles estabeleceriam entre si seus próprios códigos de condutas de boas práticas. E justamente seria impossível uma regulação que não fosse autorregulação nessa perspectiva, por causa que hoje nós vivemos estados transfronteiriços. As fronteiras são porosas e nós vivemos uma sociedade globalizada. A outra perspectiva que nós temos é a heterorregulação, ou seja, uma regulação heterônoma, uma legislação, normatização e aplicação do direito por um terceiro, que poderia ser tanto o Estado, para alguns, numa perspectiva de oficialismo jurídico, monismo jurídico, e aí o Estado tanto aplicaria as normas existentes por analogia, como criaria suas próprias legislações informáticas, como também há autores que defendem uma regulação transnacional, ou seja, a criação de uma lex digitalis global, um ordenamento informático mundial. Porque cada uma dessas formas de regulação é insuficiente. A autorregulação ela vai ser insuficiente para combater a desinformação, porque entre os indivíduos e as plataformas, e entre eles mesmos, existe uma assimetria de forças. E a autorregulação, então, ela privilegiaria algumas práticas em detrimento de outras e acirraria as vulnerabilidades na rede. O que cria, então, uma pseudo-liberdade, uma liberdade fajuta, manipulado por essa mão invisível do mercado, e aqui entre aspas, porque essa mão invisível do mercado é bastante visível. Também porque a internet ela não é um espaço homogêneo, em que nós temos um consenso, uma univocidade de sentidos, ela é um espaço heterogêneo, multi e intercultural, e a heterorregulação, por sua vez, ela também não funciona em sua plenipotencialidade, porque faltaria o diálogo com a sociedade, porque nós temos lá representantes e não é a própria sociedade decidindo seus rumos, e muitas vezes há essa crise de representatividade em que as plataformas dos partidos políticos não se coadunam aos desejos da sociedade, e por outro lado também nós temos que pensar que muitas vezes os desejos da sociedade são vis, são malévolos, que não poderiam ser transpostos
para uma casa legislativa, né? A gente tem que ter uma esfera do indecidível, coisas sobre as quais nós não podemos abrir mão dentro de uma democracia. E também, na heterorregulação, tem normas que elas são natimortas. Elas já nascem desatualizadas por causa da morosidade do processo legislativo. Então, nós do NUD, muito movidos pelas pesquisas da professora Rosane, coordenadora do grupo, pensamos na perspectiva da corregulação. Ou seja, deve participar da regulação da desinformação a sociedade civil organizada e a sociedade civil não organizada também, o mercado, e claro, aqui nós precisamos discutir a responsabilidade e a função social das empresas. Essas empresas, elas precisam ter limites bastante rigorosos aos seus poderes selvagens e também os estados. Então, aqui a gente pensa numa cooperação internacional, uma cooperação multissetorial, diversos setores da sociedade conversando para chegar numa regulação que seja plausível para todos e todas. E a proposta teórica mais interessante na seara da corregulação é do Lawrence Lessig. Ele diz que uma corregulação, ela deve ser composta por 4 elementos: normas sociais, mercado, direito e a arquitetura da rede, a arquitetura da internet. Então, essa arquitetura da internet também ela deve ter transparência, compliance, segurança da informação, talvez aqui a gente possa pensar na criptografia, e preservar também a neutralidade da rede. Ou seja, que não haja nenhum tráfego de rede que seja privilegiado em relação a outro. E aqui aparece, então, o terceiro princípio o segundo princípio do pensamento complexo, que é o princípio hologramático, em que o todo é composto das partes, mas a parte também contém o todo. Ou seja, o nosso global ele é formado por vários locais, mas os locais contêm em si a influência do global, a identidade do global. Então, a gente pensa aqui numa lógica do terceiro incluído. Na lógica do terceiro excluído, se a regulação é local, ela não pode ser global. Mas, nessa lógica do terceiro incluído, a regulação ela é local, ela é global, e, portanto, esse terceiro termo que emerge significa que a regulação é local. Ou seja, o global e o local eles estão se interpenetrando. Eles projetam-se um sobre o outro. Então, nós podemos ter, sim, uma regulação global, bastante minimalista, com princípios, cláusulas abertas, e ter uma regulação mais minuciosa em âmbito local. Bom, para introduzir a perspectiva da policontextualidade, então, tem que se comentar um pouquinho antes, e eu prometo que depois desse slide tem só mais um, não quero também tomar o tempo e me alongar demais, mas nós precisamos compreender o direito dentro da perspectiva dos sistemas autopoéticos do Niklas Luhmann. Para o Luhmann, o direito ele é um subsistema do sistema social que é autopoético, ou seja, a partir do seu código binário, que é direito e não direito, ou lícito, ilícito, constitucional e inconstitucional, ele se reproduz sozinho, ele mesmo se autorreproduz. E esse subsistema ele é fechado operacionalmente, ele vai atuar conforme o seu código, que eu acabei de enunciar, e ele é aberto cognitivamente, justamente porque no seu ambiente, nos outros subsistemas, ele vai captar e processar informações. É com essas informações externas, justamente, que ele se especializa e se diferencia funcionalmente, ou seja, ele consegue exercer melhor a sua função. E a função do direito é justamente estabilizar as expectativas sociais. E uma das expectativas sociais que nós temos é de que as informações tenham correspondência com a realidade, que exista uma verdade factual. Então, como esses subsistemas sociais eles vão dialogar entre si? O Luhmann diz que isso ocorre a partir dos acoplamentos estruturais, ou seja, cada subsistema, embora fechado, ele tem como se fosse uma membrana, determinadas aberturas, links com outros subsistemas.
Só que esse acoplamento estrutural, ele não pode ser monocontextural, ou seja, ele não pode ter um único contexto. Um exemplo para que todos possam compreender são os contratos. Os contratos, eles são instrumentos jurídicos que promovem conta de vontades, como a gente aprende na parte geral do direito dos contratos, mas eles também são informados pelas questões econômicas que as partes estão pactuando. Só que essa colonização da economia nos contratos é um acoplamento estrutural monocontextural. Nós pensamos essa relação do direito apenas com a economia, e não o papel político, por exemplo, dos contratos. Então, é muito importante nós pensarmos na policontextualidade. Os subsistemas, eles operam, eles funcionam a partir do que se chama de observações de segunda ordem. Tem um observador que observa aquele sistema e alguém que observa, inclusive, o observador. Mas todo subsistema social ele tem um ponto cego, ou seja, ele não consegue realizar uma autodescrição completa de si mesmo. É por isso que o direito, sozinho, não vai conseguir dar uma resposta eficaz, satisfatória, para a estabilização das expectativas sociais de que não haja desinformação na sociedade em rede. Por isso, então, é que a proposta aqui é pensar numa regulação e num processo decisório sobre desinformação que seja policontextural, que o direito ele dialogue com a política, justamente porque a democracia está sob ameaça, com a economia, porque o mercado vai ter que fazer parte dessa corregulação, com a educação, para que as pessoas desenvolvam competências críticas para o manejo das tecnologias da informação e comunicação, e também com a própria ciência, seja a ciência da informação, seja a ciência da computação, que é a base material das tecnologias da informação e comunicação. Ou seja, o direito não pode perder a sua autorreferência, tem que operar conforme o seu código, mas precisa processar essas decisões em conjunto, em diálogo com os demais subsistemas sociais. Só dessa forma é que a gente vai conseguir uma coevolução entre esses subsistemas. A gente vai conseguir que o direito, a economia e a política caminhem juntos, evoluam juntos, e que nenhum colonize o outro, o que seria muito insalubre, improlífero para a questão da verdade factual. Então, o que nós temos hoje, justamente, é uma perspectiva em que o direito ele é intersistêmico, ele vai mediar essas relações entre os sistemas, e nós vamos ter uma internormatividade, ou seja, as próprias plataformas vão produzir suas normas de conduta, de boas práticas, os organismos internacionais vão produzir as suas normatividades também, transnacionais, seja soft law, seja hard law, e também os próprios estados vão produzir as suas próprias normas a partir das suas casas legislativas. E é nesse sentido, então, que a proposta é de uma auto-eco-organização, e aqui é o último princípio do pensamento do Morin, pensamento complexo que eu elenco. Ou seja, o meio ambiente, esse ecossistema midiático que eu referi, ele mesmo próprio tem que ser um co-organizador de si mesmo. Ele precisa se autogerir. Mas ele precisa estar em constante diálogo na perspectiva da corregulação com o direito nacional, com o direito transnacional, com a economia e com a política. Brevemente sobre o processo regulatório em curso no Brasil, eu recomendo que todos e todas, caso interesse essa temática, acessem a nota técnica produzida e publicada pelo Núcleo de Direito Informacional do FSM no nosso blog, no WordPress. Só colocar NUDE, o FSM no Google que vocês encontram. E também as notas técnicas do Instituto de Referência Internet e Sociedade, IRIS, e do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, ITS Rio. Mas, bem sucintamente, o que nós defendemos nessa nota técnica é que precisa existir, nesse projeto de lei que está em curso, um maior, esse projeto de lei que é o 2630 de 2020, né, já aprovado pelo Senado Federal em trâmite na Câmara dos Deputados, que visa criar essa lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência na internet. Nesse projeto de lei precisa existir um maior diálogo de fontes. Ou seja, se essa lei for aprovada,
ela precisa ter uma conversação com o Marco Civil da Internet e também com a Lei Geral de Proteção de Dados, que agora já está em vigência, diferente de quando nós elaboramos a nota técnica. Por quê? O projeto, nos moldes que ele se encontra e em que ele foi debatido, ele fere a inimputabilidade da rede, consagrada no artigo 19 do Marco Civil da Internet. O que isso significa? Que os provedores de aplicação, as plataformas em que os conteúdos são publicados, eles não podem ser responsabilizados pelos conteúdos ofensivos ou fraudulentos que neles sejam publicados. Quem tem que ser responsabilizado é o próprio produtor dessa mensagem que ofende ou que engana. E também precisa haver uma reserva jurisdicional para que os conteúdos sejam removidos, precisa de um mandamento judicial. O que o projeto hoje propõe é que as próprias plataformas façam a moderação de seus conteúdos e que elas sejam responsabilizadas pelos conteúdos que nelas circulam. Isso vai totalmente ao oposto do que o Marco Civil da Internet já consolidou. E outra questão muito importante também é em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, porque esse projeto ele estimula o armazenamento em massa de dados pessoais, inclusive dados sensíveis, e de dados anonimizados, ou seja, dados que pertenciam às pessoas, que identificavam sujeitos, mas que foram tornados anônimos, mas que, em conjunto com outros dados e com metadados, podem levar à identificação dessas pessoas e mesmo à criação de profiles, perfis comportamentais, o que vai entrar naquela discussão da criação de bolhas algorítmicas. Então, o projeto de lei 2630, tal qual se encontra hoje, ele fere o princípio da necessidade na LGPD, de que o tratamento de informações só vai ocorrer quando for estritamente necessário. Isso fere a autodeterminação informativa, a possibilidade, o direito fundamental da pessoa decidir se ela quer que determinadas informações circulam na rede ou não e para qual finalidade, e cria um cenário bastante frutífero para data violence, ou seja, para a vigilância massiva das pessoas, aqui novamente com os atravessamentos de raça, gênero e classe, baseados em dados. E agora, já no último slide, eu cito ali a questão das agências de fact-checking como um meio de nos prevenirmos da desinformação. E aqui as principais agências hoje são a Lupa, Aos Fatos e Pública. Então, se alguém achar, cogitar que está sob a influência, né, de desinformação, sugiro fortemente entrar numa dessas 3 agências e verificar lá se essa notícia corresponde com a verdade factual, com a realidade. Mas, infelizmente, as agências de fact-check encontram problemas hoje, porque existem poucos profissionais, também não tem muita capacitação desses profissionais, e é um processo bastante moroso, bastante vagaroso, para essa checagem da notícia e verificação da correspondência com a realidade. Ali eu coloco algumas dicas também, eu posso disponibilizar os slides depois, caso alguém queira ler, eu posso recomendar o artigo de onde eu tirei também. E outra questão muito importante é a questão da criminalização. Opa, saí do slide. É a questão da criminalização, se ela é uma saída ou não para a desinformação. E aqui também a gente pode encarar o pensamento complexo como uma resposta e falar que não, porque o direito penal é uma dimensão muito rasa de toda a complexidade do direito. A gente não pode ter um olhar unidimensional sobre os fenômenos. E a gente também tem que pensar, desde uma perspectiva abolicionista, como é o meu caso, em outras estéticas jurídicas, outros estilos de resposta jurídica que não sejam só punitivos, que sejam também conciliatórios. E não podemos tornar o punitivismo uma razão de Estado, justamente porque o Luke Hussmann, no seu livro As Penas Perdidas, fala que a punição sempre cria mais problemas do que resolve. Então, a gente vai só estar criando mais problemas do que resolvendo esse problema da desinformação. Além disso, também a gente tem que pensar que
todo o direito penal é seletivo nos seus processos de criminalização primária, secundária e terciária, e que o outro lado, a outra face da seletividade, ou seja, que algumas pessoas sejam mais punidas que outras, é a imunidade. Tem pessoas que nunca são punidas, e elas têm um perfil bastante evidente, que é a branquitude, que é aqueles que são abastados financeiramente. E também a gente tem que pensar nessa questão da criminalização, que o crime nunca é um verbo isolado. Aqui fazendo uma metáfora com a questão da sintaxe da sentença, ele é sempre uma oração verbal de período composto. Ou seja, os tipos penais muitas vezes elencam um verbo que designa o que é aquele crime, mas, na verdade, existem outros crimes, outros verbos velados, implícitos nesse tipo penal, que são condição de possibilidade para que o crime ocorra. Ou seja, como o Gabriel referiu antes, quem vai ser punido é quem está na base da pirâmide, é quem espalhou as informações. Mas e quem investiu para essa estrutura praticamente empresarial de disseminação de fake news? E quem produziu efetivamente a notícia deturpando a realidade? Meu palpite, com base nos estudos abolicionistas que eu tenho, é de que essas pessoas não serão punidas. E aí, uma última proposta também é a necessidade de uma educomunicação, de uma educação para o desenvolvimento de competências críticas em relação às tecnologias de informação e comunicação, que permitam um uso emancipatório das tecnologias e não um uso opressivo. E aí, é muito interessante essa metáfora do fio da Ariadne, ou seja, na metáfora, na mitologia sobre o Minotauro, conta-se que Teseu, quando ele foi matar o Minotauro, entrando no labirinto, ele levou consigo um novelo, uma linha que a sua amada tinha feito para si, a Ariadne, e que ele só conseguiu encontrar o caminho de volta do labirinto por causa desse novelo que ele desenhou, né, enquanto ele avançava pelo labirinto. Então, toda vez que a gente seguir adiante na interpretação de uma notícia, nós temos que dar uma pausa, voltarmos, regredirmos com esse fio e verificarmos se lá no início aquilo era plausível e se tem uma correspondência com a verdade factual. Nesse grande labirinto hipertextual, metaforicamente, que é a internet. E aí finalizo, então, com uma citação do Luiz Alberto Vará, que eu já havia referenciado antes, que é: me mantive sempre fiel à necessidade de rebelar-me contra a falsidade do dizer. As mentiras formam parte do real. Para mudar o mundo, é preciso reinventar a mentira. Isso quer dizer que essa democracia algorítmica que está nos colocada hoje como verdade absoluta, ela sim é a grande mentira, a mentira fundacional, a mentira que desencadeia todas as outras faltas de correspondência com a realidade, com a verdade. Então, para termos uma verdade factual, nós precisamos primeiro reinventar essa grande mentira de que nós ainda estamos vivendo de uma democracia. Então, finalizo aqui a fala, agradeço a todos e todas pela atenção e me coloco, acredito que junto com o Gabriel, à disposição para sanar quaisquer dúvidas, para ouvir os comentários, as angústias, as opiniões de todos e todas vocês. Muito obrigado, Leonardo.